E já passaram então para a nossa primeira palestra de hoje, com o deputado Antônio dos Santos, os desafios dos parlamentares evangélicos na sociedade. Deputado Antônio dos Santos, que é presidente da APEB. Nós estamos transmitindo pelo nosso site www.fenasp.com.br www.fenasp.com.br. Importante, nós fazemos a nossa convocação via redes sociais para que a gente tenha o maior número de participação da transmissão das nossas plenárias. Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos, já há pouco cumprimentamos a mesa, e para mim é mais um momento desafiador. E o nosso tema é exatamente desafios dos parlamentares cristãos na sociedade. Parlamentares cristãos, sejam eles cristãos evangélicos, cristãos católicos, que estão inseridos dentro dos parlamentos, sejam câmaras de vereadores, sejam assembleias legislativas, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Dentro dos parlamentos, temos a voz cristã através dos cristãos que estão lá. Temos um instrumento que Deus levantou, o FENASP, Fórum Nacional de Ação Social e Política, que tem trabalhado muito fora do parlamento. Internamente, são aqueles escolhidos pelo voto direto que vão para lá. E lá tem-se grandes desafios. A nossa compreensão é que o parlamentar evangélico, ele não vai para o parlamento apenas para defender questões evangélicas. Não. Ele é um representante da sociedade que o elegeu, como um todo. E entre eles estão os evangélicos, os católicos, aqueles onde ele, enquanto cidadão, participa. É aí que muitas vezes alguns pretendem ou tentam afastar, pensando, não, ali é o parlamentar dos evangélicos. Não, ele é evangélico, mas é de todos. Se ele é um deputado federal, as ações dele terão repercussões entre os 200 milhões de brasileiros. Se ele é um parlamentar estadual, as ações dele enquanto parlamentar terão repercussões em toda a população do estado em que ele representa. Se é um vereador, da mesma forma. E é por conta disso que queremos fortalecer a atuação do parlamentar evangélico cristão dentro do parlamento, não somente com aquelas bandeiras que conflitam, ações que conflitam com as nossas convicções. O homem luta por aquilo que acredita. E o que nós acreditamos, lutaremos para defender até o último momento da nossa vida. Isso não tenhamos dúvidas. Se eu defendo uma nação que não oficialize o aborto, o crime do aborto, eu vou defender esse ponto de vista até o fim. E não há legislação que me faça mudar de posição. Haja a lei que tiver, pastor Lino. Autorize quem quiser. A minha convicção falará mais forte. Isso não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. O princípio que norteia a sociedade não é uma família, o seu padrão original. Podem defender 1000 modelos, nós manteremos a nossa posição. E aí vamos marchar. Entre esses desafios, nós listamos alguns pontos.
É ou não um sacerdócio? Qualquer um que puder ser parlamentar cristão, é ou não é um sacerdócio? Tem que ser um sacerdócio. Parlamentar cristão, ele não vem para o parlamento para fazer a sua vida, para melhorar de vida, ou para defender apenas essa bandeira. Tem que ser feito como uma missão de Deus na vida de um cristão. Não foi assim com Davi, não foi assim com o rei Salomão e com tantos outros que assumiram para desempenhar um papel governamental, mas ao mesmo tempo um papel de representante de Deus naquele lugar. O cristão não pode ser diferente num parlamento, estar ali com o compromisso de fazer desta nação uma nação maior ainda, uma nação que acolha, que proteja, que defenda e que seja melhor para todos os nossos compatriotas. Não pode se considerar um representante se ele não vem vestido de uma capa de patriotismo, de um manto de patriotismo. Me parece que este país está padecendo de falta de representantes verdadeiramente patriotas, que ame as cores dessa bandeira e defenda essa bandeira, muito mais do que defender a si mesmo. Eu sou filho dessa nação, eu me orgulho dessa nação, vê-la mais forte, vê-la crescendo, vê-la desenvolvida, é o sonho, é o desejo de todos nós. E se nós amamos o Brasil, vamos defender o seu fortalecimento dentro dos trilhos de uma nação cristã, de uma nação que aprendeu a temer e a respeitar ao Deus que tudo pode. Tenho esse sacerdócio, posso representar o segmento cristão. Se eu tenho isso como um sacerdócio na minha vida, eu posso estar lá tranquilamente, com a consciência de que a minha missão eu vou cumprir, lutando pelos valores morais, pelos valores éticos, pelos valores sociais, pelos valores cristãos, pelos valores da família. E aí, fazendo um trabalho desse, não é apenas o evangélico, o católico, o espírita que vai se sentir bem representado, toda a sociedade. Ela almeja ter representantes que representem com dignidade, com conhecimento, com competência, o seu povo. E é isso que enche os olhos de qualquer pessoa que é representada por isso. Perceba? Quais os princípios básicos para a vida de um parlamentar cristão? O princípio da ética. Nós defendemos a ética em toda a nossa atividade, tem que ser com ética, com decência. O parlamentar, ele, claro que, como todos, mas se ele é cristão, ele tem um dever a mais, de zelar pelo nome que ele representa. Não é verdade? Ter um zelo, ter muito cuidado. Ainda que apareçam propostas, ofertas e tantas coisas, ele sabe a quem vai prestar contas e precisa trabalhar com muito zelo, porque se não for pelo princípio da ética, da moral, do equilíbrio, ele pode entrar num caminho que não convém, e aí, ao invés de ser uma bênção, poderá se configurar uma maldição, numa desgraça. Um erro praticado por um parlamentar normal não tem a mesma repercussão que um praticado por um cristão. É verdade ou não é? Razão pela qual o nosso cuidado deve ser maior ainda. O nosso zelo tem que ser maior. Porque não podemos entregar na mão dos nossos opositores instrumentos para nos atingir. E aí vem a nossa recomendação, que tenhamos muito cuidado
para que, ao representar o segmento cristão, o façamos com extremo equilíbrio e zelo. E depois de haver passado essa missão, possamos dizer: passei por ali e deixei a marca, o rastro de alguém que teme a Deus e fez do mandato parlamentar um sacerdócio para o bem da sociedade e para o bem da família brasileira. Vale a pena seguir esses parâmetros. Manter uma vida de oração, de leitura da palavra contínua e diária, independentemente dos excessos de trabalho que o cargo impõe. Entender isso? O contato diário com Deus é a única ação que diferencia um parlamentar cristão de um parlamentar comum. Olha, temos aqui o professor Lei, a quem eu saúdo e parabenizo mais uma vez pela emocionante palestra que nos apresentou ontem. Um dia, professor, eu recebi uma ligação da Universidade Federal. Alguns professores queriam conversar comigo e pediram uma audiência. Eu marquei o dia, atendi, tudo bem, e eles foram, eram 3 professores da Universidade Federal de Sergipe. E chegaram ao meu gabinete na hora marcada. Cumprimentamos, saudamos. Eu quis saber o que os fazia estar ali e de que forma eu poderia ser útil. Estou à disposição dos senhores. E um deles tomou a palavra e disse: deputado, acompanhamos a sua vida, o seu trabalho, sua história, já de bastante tempo. Percebemos que a sua chegada no parlamento, o senhor continuou sendo a mesma pessoa que era antes de entrar no parlamento. E aí disse: analisamos como pesquisadores da universidade as atitudes e comportamentos daqueles evangélicos que adentram a política. Vejam só, se a gente imaginar que só os olhos de Deus estão nos mirando, não, tem muitos olhos nos mirando. E aí qual era a indagação? Nós queremos saber o que acontece com você que a política não influenciou e não modificou a sua maneira de ser antes, como era antes da política. As suas pregações continuam do mesmo jeito, as suas atitudes. Por que você consegue? E não percebemos isso nos outros que por aqui passaram. E aí foi que eu vim entender o que levava aqueles professores a me procurar. Eu olhei para eles e fiz uma declaração: olha, eu acho que não há nada de especial. Talvez uma coisa explique, é que Deus, na minha vida, terá sempre o primeiro lugar. E eu não quero atingir nenhuma posição neste mundo que implique em diminuir o meu relacionamento com Deus. A vida de oração tem que ser a mesma, a vida de leitura da Bíblia tem que ser a mesma, e o trabalho tem que continuar. Se a minha ascensão política prejudicar o meu relacionamento com Deus, eu renuncio o mandato. Eles pararam e disseram: então é isso. Eu disse: sempre Deus terá o primeiro lugar, as outras coisas virão a reboque. Não tenho dúvida. E talvez isso tenha me ajudado a pautar a vida com oração e com leitura da palavra. Enquanto parlamentar, eu sou parlamentar. Eu estou parlamentar por força de um mandato. Mas eu sou um cristão autêntico para o resto da minha vida. Eu não posso abrir mão dessa base. Essa base que me trouxe até aqui, é com ela que eu vou atravessar o deserto dessa vida. Então o parlamentar, ele precisa manter-se numa boa vida cristã e um bom relacionamento com Deus durante a sua atuação. É este o ponto que faz a diferença na vida de um cristão dentro do parlamento. E é muito bom, porque esta conduta, ela traz um benefício muito grande. Qual é o benefício? É de adquirir o respeito de todos eles. É tão bom
quando todos eles reconhecem, não, esse deputado é um homem de Deus, este vereador é um homem de Deus, é um homem que tem uma vida. Isso é tão gostoso, isso alegra o coração de Deus e enche os olhos daqueles que votaram. E você chegar na rua e encontrar alguém e dizer, por sua causa, ainda vale a pena ir à urna, vale a pena ouvir essas declarações. Então, acho que esse ponto deve nortear a vida, não somente minha, mas de todos os cristãos que abraçam e fazem dessa área política uma atuação dinâmica. Eu gostaria de entender o valor da dignidade e honra. Essas coisas, vejam bem, têm um valor inestimável. Olhar para o parlamentar e dizer, este homem é digno, este homem é honrado, esta mulher é honrada. Devemos zelar por isso. São virtudes inegociáveis na vida de quem está lá. A gente percebe que alguns negociaram e pagaram tão caro por isso. Não pode ser. A fidelidade à causa do reino tem que ser também inegociável. Senhores concordam? Não é uma verdade? E é bom que estou falando aqui, não somente para este público, mas para parlamentares, e que isso nos ajude e que venha contribuir para os nossos passos. Do segundo ponto, a escolha de pessoal para trabalhar. Eu vou confessar aos senhores, esses representantes, eles muitas vezes têm muita dificuldade, porque na tentativa de atender determinados apelos, termina constituindo uma equipe não preparada tecnicamente, mas muito mais feita pelo laço da amizade. E aí termina prejudicando a produção legislativa e a atuação do parlamentar. E fica aqui um alerta para os nossos companheiros, que eu não tenho dúvida que passam essa dificuldade. Não é verdade? Isso tem trazido uma dificuldade, isso é um desafio que nós precisamos quebrar. Precisamos. Deputado Arimateia, é um desafio. Eu preciso de alguém capaz para me assessorar no trabalho. Ter um grande amigo para atender e colocar no lugar de alguém capaz, isso prejudica demais a atuação do parlamentar e termina levando a não ter uma produção legislativa, e isso não é bom para o segmento. Está falando essas coisas, eu sei que muitas vezes pesa, mas eu acredito que essa dificuldade atinge a todos nós. Um dos maiores problemas que o parlamentar enfrenta é a falta de competência dos assessores na função pública, causado por indicações convenientes e não pela competência. É exatamente isso. Muitas vezes a gente vem de uma ala de pessoas que não estavam muito afeitas à atividade, e na hora de colocar, muitas vezes não temos uma mão de obra bem qualificada, e aí termina fazendo do mandato um mandato um pouco prejudicado. A assessoria, eu vou até colocar logo esses pontos para não deter muito. Isso aí são pontos que a gente considera importantes na vida daqueles que estarão acompanhando, assessorando. Nós temos alguns assessores que têm feito um trabalho brilhante, que ajudam muito, e a gente sabe que a correria do parlamentar, a atuação do parlamentar é muito dinâmica, muito grande, e muitas vezes a assessoria ajuda muito aquele dia a dia, aquele acompanhamento, aquele alerta, aquela lembrança, aquela preparação de um parecer, e isso aí vai ajudando muito. E eu confesso que dentro desse segmento a gente tem sido um pouco prejudicado, mas eu acho que é hora de corrigir, está em tempo de corrigir, e a gente colocar as pessoas capazes, competentes para fazer o trabalho. Sabe por quê? Porque queremos produzir o melhor para o Brasil, para o Estado e para a cidade. Esse é o nosso papel. Um outro aspecto: a administração da assistência
do assistencialismo e a participação maior nas políticas públicas. Então devemos ter uma atenção. Possivelmente, o segmento religioso, ele termina sendo, o parlamentar termina fazendo o papel da igreja na área da assistência. E sobrecarrega demais, e dificulta demais. E muitas vezes leva o parlamentar a gastar muito maior tempo e energia nesse trabalho, que é importante, mas ele deixa muito de legislar na área da educação, da mobilidade, da segurança, da seguridade, da saúde e de muitas outras coisas. E a nossa visão tem que ser macro. Eu preciso dar assistência, mas eu preciso olhar a nação como um todo e fazer trabalho. Meus projetos na área de segurança pública, seguridade social, de previdência, de saúde, de educação, de tudo. E quando esse parlamentar termina o seu mandato, ele deixa lá a marca dele em todas as áreas que a sociedade atua. E isso é muito importante. Alguém chegar e perguntar, na área do comércio, o que foi que você apresentou este ano? É bom que o parlamentar tenha alguma coisa a dizer em cada área da necessidade do povo brasileiro. E esse trabalho da assistência, fazer, mas não é o principal, porque do contrário, estaremos sendo taxados de que estar ali para fazer apenas aquele trabalho, e não é. Nós temos capacidade, competência para fazer em toda a área do Brasil, até porque, quem sabe, se no amanhã qualquer, Deus não vai dizer, você vai governar, como fez com José. Governar para quem? Para uma comunidade, para um grupo? Não, para todos. Para todos. E governar para todos é estar sintonizado e preparado para apresentar soluções aos desafios que aparecem todo dia. Todo dia. Eu não vou aqui citar exemplos de algumas ações nossas, mas tivemos ações importantes diante de várias áreas, de saúde, de educação. Apenas a título de exemplo, como foi um caso raro no Brasil, eu preocupado com a educação. Como que posso melhorar a educação pública no meu país, no meu estado? Porque todo mundo paga e o resultado é ínfimo. Aí olho para uma comunidade, a escola pública é a que menos consegue aprovar nos melhores vestibulares, medicina, direito, economia, engenharia. E eu tive uma ideia, eu vou viabilizar um projeto que obrigue ao Estado a bancar curso preparatório, ou seja, um pré-vestibular público. Disseram, isso não é possível. Ele disse, se não for possível, a Constituição está errada. Ela garante a educação. Se está havendo falha, ela vai ter que fazer. E aí lançamos um desafio. E o governador ficou assim, eu ainda não estava como deputado, estava chegando. E aí foi fácil. Resultado, de repente o Estado de Sergipe iniciou um curso pré-vestibular. Eu digo, pegue os melhores professores da rede pública, prepare o lugar e dê oportunidade ao pobre que não tem condição de pagar uma escola para se preparar, para que ele chegue no vestibular preparado, em pé de igualdade com quem vem da escola privada. E o Estado fez isso num momento experimental. Amigos, o resultado surpreendente. O Estado de Sergipe hoje, não somente na capital, mas na maioria dos municípios, tem escola preparatória. Sabe o que acontece? Tem alguém lá no assentamento, alguém na roça, filho de um roceiro, aí passa no curso de medicina, de direito, de engenharia, tal, e vai para onde? Para a Universidade Federal. Isso é muito importante. Sergipe saiu na frente e hoje temos o pré-CED, que é o pré-vestibular da Secretaria de Estado da Educação. Quem foi o idealizador? O deputado Antônio dos Santos. Está lá, beneficiando. E em várias áreas. E hoje a população agradece, porque o pobre passou a ter direito a fazer os melhores cursos.
E olhe que a cada ano o volume de aprovação tem sido grandioso e nós nos alegramos por isso. É uma atividade pública e serve de sugestão para os senhores dos seus estados, que Sergipe faz e faz com grandeza e tem dado resultado brilhante, porque se alguém pode pagar um curso para fazer o seu cursinho de preparação, depois pode pagar a faculdade e provar para uma particular. A universidade pública, que ela atenda primeiro os pobres, a todo mundo, mas ao pobre ele tem que ter um acesso facilitado, e o acesso facilitado é uma melhor qualificação, uma melhor preparação. Eu já estou terminando, mas esse quarto ponto é a conscientização do segmento cristão do verdadeiro papel do parlamentar. O cristão, quando ele procura, eu vou votar no parlamentar fulano e ele vai me arranjar um emprego. Eu vou votar no parlamentar fulano que ele vai ajudar a construir minha casa. Eu vou votar no parlamentar fulano que ele vai me dar um ACC, não é? E isto aí, sinceramente, parlamentares que estão aqui sabem disso. E aí pergunta, você que votou em fulano, votou para quê? E quantas vezes digo, olha, eu votei no senhor, ouviu? E eu agora estou precisando. É assim ou não é? Então, nós, enquanto líderes, devemos começar o trabalho de cima para baixo. E é de lá da tribuna que o líder vai começar a mostrar para ele. Não, não é para isso. O parlamentar está ali para legislar, fiscalizar e representar com dignidade essa comunidade. Esse é o primeiro papel. As outras coisas vêm a reboque. Mas, na ordem de valores, não é assim que muitas vezes pensa. E isso aí, presidente Wilton, muitas vezes atrapalha a atividade parlamentar. Mas eu acho, a PEB, a Associação dos Parlamentares Evangélicos do Brasil, se propõe a dar uma ajuda inestimável nesta área. Vamos percorrer o Brasil, vamos mudar, porque dentro deste povo tem pessoas capazes de mudar essa nação com a graça de Deus, e não pode ficar patinando com atividades que não é a sua atividade fim, é a atividade meio, doutora Damares, mas a atividade fim é exatamente fazer o trabalho que engrandeça a nação e a sociedade como um todo, a ponto dela ver desses cidadãos os representantes com os quais sonhava, que desejava. Que homem capaz, que mulher capaz, que pessoa competente, que pessoa séria. Oh meu Deus, estamos precisando ouvir isso da boca da população brasileira, se referindo aos representantes que tem. Estamos precisando ouvir isso. É uma página que precisa ser virada do Brasil. E o poder originário é o poder legislativo. É ele que abre as ações para o executivo e para o judiciário. O judiciário trabalha com o que eu produzo, com a lei que eu elaboro, que eu ajudo a aprovar. O executivo executa aquilo que eu, com a minha aprovação, autorizo fazer. O executivo não pode gastar R$1 se não tiver autorização parlamentar. Então o parlamentar tem que ter preparação, capacidade, competência e fazer um trabalho que dignifique a sociedade. Eu não tenho dúvida que nós temos pessoas capazes. Gente, fala uma contribuição e espero que a gente ajude essa nação. Do Congresso Nacional às câmaras de vereadores, o Brasil precisa melhorar e nós somos protagonistas desta mudança e estamos aqui para ajudar a mudar esta nação. Muito obrigado. Professor Antônio, vamos abrir algumas perguntas, aproveitando a presença de alguns parlamentares. Acho que você podia ficar à vontade. E eu queria só fazer uma reflexão antes disso. Nós, do início desse trabalho de articulação, no sentido de a gente poder ter uma mais eficiência naquilo tudo que a gente vem presenciando nesses últimos anos,
e parece-me que ontem, infelizmente não pude estar aqui, tive um pequeno revertério, como diz lá na minha terra, mas nós já detectávamos essas iniciativas, e a doutora Damares principalmente, 10, 12 anos, vem alertando a liderança evangélica brasileira, sobretudo os parlamentares, dessas iniciativas, das políticas públicas, porque às vezes, e faço essa observação porque o senhor disse que a maioria dos investimentos ou das ações do Executivo precisam passar pela Assembleia, mas eu posso estar um pouco enganado, mas tem muitas políticas públicas, algumas políticas que são construídas no seio da Secretaria, que muitas vezes o próprio Parlamento, e muitas vezes nós mesmo, quando ficamos sabendo, já está sendo executado lá na ponta. Eu me recordo aqui do kit gay, a primeira denúncia que nós recebemos realmente foi de uma professora que pegou o material em sala de aula e que surgiu todo esse movimento. Então, a necessidade dos parlamentares, sobretudo os deputados estaduais do Brasil, e por isso da criação da PEB, ela é fundamental. E eu gostaria que o senhor pudesse, então, de repente, aproveitando a presença até do deputado Arimatea da Bahia, aliás, deputado, nós estamos devendo enquanto da Bahia, porque nós já corremos o Brasil inteiro, com exceção da Bahia, por incrível que pareça. E o senhor tem sido assíduo em praticamente todas as reuniões aqui. Eu acho que já é a terceira ou quarta reunião que o senhor se faz presente aqui, e às vezes até mesmo passando desapercebido. Então, deputado, eu acho que nós poderíamos... se eu pudesse falar um pouco dessa articulação da PEB, especificamente daquilo que tem sido feito, dos deputados que estão lá na base, e por que desse foco dos deputados estaduais também. Muito bem, presidente Wilton, é muito pertinente a pergunta de Vossa Senhoria, costumo falar Vossa Excelência, mas breve, Vossa Excelência, é o seguinte: existem áreas que a própria Constituição já prevê a liberação do recurso. Por exemplo, os estados e municípios gastam 25% da sua receita corrente líquida com a educação. Então, logo, o Ministério da Educação, as secretarias de educação não precisam de autorização parlamentar para os gastos, porque ela já tem dentro do orçamento 25% da receita corrente líquida. E aí onde está o perigo? Porque desta receita eles muitas vezes encaminham para produções totalmente incompatíveis e com as quais o parlamentar não concordaria. Eis aí o problema. Secretaria de Saúde. Os estados gastam 12% da sua receita corrente líquida e os municípios 15% da sua receita corrente líquida. E de repente aí podem estar produzindo ações que fogem ao controle do parlamento. Por quê? Porque na hora que eu voto o orçamento, eu já estou dizendo que esse volume de recurso será gasto por secretaria A, secretaria B, secretaria C. Aí é onde deve ser multiplicada a nossa capacidade de visualizar. Senão, vamos estar produzindo muita coisa ruim com o dinheiro que deveria estar sendo utilizado de uma forma diferente. Existem trabalho de assistência, trabalho de serviços e na área de obras que os parlamentares autorizam, mas já tem aquelas fases, pastor Hilton, que o orçamento já entrega o recurso. E aí eles elaboram muitas vezes com reuniões de decisões internas e aí tomam as decisões. Nessa hora é preciso realmente ter um monitoramento dessas ações. Ouvimos aqui no dia de ontem editais, muita coisa é feita através de editais e nós precisamos acompanhar todos os editais que o Estado, que o município publica para saber o que é que vão querer fazer com o nosso dinheiro. E nós não temos essa prática de acompanhar. Para que eu vou olhar um edital? Eu não vou entrar na concorrência? Não é isso. É para saber com que e como vai ser gasto o dinheiro que você paga com o seu imposto. E aí vem mais um alerta, talvez para o FENASP, doutora Damares, para todos nós, olharmos muito bem os editais que estão sendo publicados. O que é que o Ministério da Educação vai fazer com a produção de livros? O que
que é que ele vai produzir. Então ele publica um edital e muitas vezes o edital sai e a gente não vê o que está no edital e de repente poderia ser uma coisa de ter uma interferência. Isso aqui não. Dinheiro público para isso aqui não é o encaminhamento. Está faltando em tantas coisas para produzir um material que vem de encontro aos princípios desse país, como está acontecendo agora na educação. Então o papel do parlamentar tem que estar muito atento, acompanhando. Nos estados, a mesma coisa. Como o estado é um ente mais próximo, a gente percebe muitas vezes, mas esta federação, que há uma ligação direta das ações do poder da União, dos estados e do município, muitas vezes uma ação que venha do Ministério da Saúde, da Educação, vai desaguar nas secretarias dos estados e dos municípios. E aí o mal é o mal nacional. Realmente essa necessidade muito grande. E a PEB, ela surgiu desse desejo, desse sentimento de necessidade de aprofundar o conhecimento e intervir na hora certa. Imagino que temos alguns milhares de vereadores no Brasil, mais de uma centena de deputados estaduais, quase uma centena de deputados federais e senadores. É este elo, essa junção de força. Nós somos poucos e precisamos nos somar, nos juntar para os enfrentamentos contra os males, contra as ervas daninhas que estão vindo se instalar no nosso país. Nós precisamos unir força e nós vamos conseguir com fé mesmo. Da mesa, parlamentares gostaria de fazer alguma pergunta ou dar alguma contribuição? Com respeito à aplicação dos recursos, lá na Bahia nós fizemos, como presidente da Comissão de Saúde, foi criada uma frente nacional dos estados e, inclusive, esse fórum foi lá em Minas Gerais e o presidente da Assembleia lá na Bahia recebeu pedindo para que encaminhasse o presidente da Comissão de Saúde. Eu fui exatamente para ver essa questão do aumento do recurso, né, na saúde, que é o Auxílio Mais Saúde. Cada estado tinha que fazer pegar a sua assinatura, como era um projeto de iniciativa popular, precisava de 1.500.000 assinaturas. Então, lá nós se mobilizamos, eu fui nas igrejas evangélicas, porque como pastor há 24 anos, eu sou pastor da Igreja Universal, aí nós levamos o conhecimento também das associações de pastores. E graças a Deus a Bahia deu a sua contribuição, apesar de dentro da própria comissão, alguns deputados não abraçaram a causa, porque tinha também outro projeto do Assine Mais 10. Então, existiu esses dois segmentos, o Assine Mais Saúde e o Assine Mais 10. Mas graças a Deus nós conseguimos trazer mais de 2 milhões de assinaturas dos 11 estados da federação, a Bahia e outros estados, inclusive o Sergipe também estava presente, a Paraíba, para poder aumentar o recurso, né? Eu acho que tudo isso é importante. Agora, eu acho que nós, parlamentares evangélicos, como o pastor falou bem, nós ainda não temos essa maioria de parlamentares a nível das câmaras, nem das assembleias, nem aqui no Congresso, nem na Câmara, mas nós precisamos pelo menos estar em sintonia com cada representante evangélico para saber exatamente o que é que está acontecendo, né? Porque a contribuição que cada um tem dado, por exemplo, nós temos essa contribuição para aumentar o recurso da saúde, que o projeto dizia o seguinte, que a União precisa, a participação da União, ela não tem um fixo valor real, conforme a emenda 29, que determinava que a União tinha que colocar 10%, já que os municípios colocam 15%, os estados 12% na saúde, a União só coloca 4%, 5%, às vezes isso depende do recurso. Né? Em 2012 foi 3,8%. Foi 3,8%. Então, a nossa luta é para conseguir 10% do PIB da União para a saúde. A nossa briga toda foi essa. E está tramitando, a gente sabe que agora com essa vinda do pré-sal e também do orçamento impositivo que foi aprovado aqui,
vai ser destinado a maior parte também para a saúde. Então eu acho que tudo isso foi um avanço dessa mobilização que houve, porque realmente a saúde precisa de mais recursos, tudo para a saúde, quanto mais recursos melhor. Mas a participação dos parlamentares evangélicos é importantíssima. Agora nós precisamos ter esse elo, para saber o que é que está acontecendo em cada município. Muito bem, essa participação do deputado Arimatea é muito importante e eu participo na UNALI como membro dessa comissão para ampliar os recursos da saúde, que está um caos no meu estado, está um caos no meu estado. É lamentável uma pessoa, uma senhora de 60, 70 anos, ter uma queda, fraturar um fêmur, passar 2 meses numa maca sem poder operar. Não vou nem aprofundar, e precisamos fazer alguma coisa. Enquanto isso, muito recurso sendo utilizado como se fosse prioridade. E eu tenho defendido o seguinte: o recurso que se arrecada deste país, ele tem que, em primeiro lugar, ir para a assistência, porque atende os pobres. Em segundo lugar, ir para os serviços, porque também abrange muitos pobres. Em terceiro lugar, para as obras. No Brasil é diferente. Gasta quase tudo com obras, serviço para o povo e assistência. Ai, meu Deus, só Deus sendo misericórdia. E aí nós temos que lutar para inverter essa ordem de fatores. Pois não, vereador de Goiânia. Deputado Pastor Antônio, eu acho que os servos de Deus e a todos que aqui estão precisam ser mais diligentes e acreditar no chamado, porque nós somos o sal da terra e esse sal não pode se tornar insípido, porque se ele se tornar insípido, para nada servirá a não ser para ser lançado fora. E se o nosso Deus, porque na verdade o poder pertence a Ele, né? A sabedoria pertence a Ele que tem o poder de mudar as estações, mover reis e estabelecer reis, naturalmente Ele tem o domínio de tudo. Mas nós, uma vez aqui representando a sociedade, representando esse povo, o povo de Deus, nós precisamos ser mais diligentes. Por pouco que somos ainda representantes, mas nós precisamos acreditar naquela palavra que diz que um de nós poderá produzir por 1000, né? Está escrito, o menor de nós poderá ter a força de uma nação. Ora, se nós fomos chamados e estamos aqui, nós precisamos atuar mais aonde estamos. Como o senhor colocou a saúde na sua cidade, não só na sua cidade, mas em Goiânia, na Bahia, aqui no Distrito Federal, enfim, em todo o Brasil a saúde está uma lástima. Mas o que fazer? Nós precisamos estar mais atuante no momento da votação da LDO, né? Nós precisamos estar mais atentos em questão das ações, né, das secretarias, conforme o senhor colocou sobre a questão daquele kit e tal. É uma coisa que o parlamentar não tem como atuar, porque é uma coisa inerente dos próprios atos da secretaria, de ter a sua autonomia através de licitações de compra e tal, mas nós poderemos estar fiscalizando, porque esse é o papel do parlamentar, e acima de tudo estar atento, porque todos podem errar, né? Mas aqueles que representam o nome ou o segmento como nós representamos, nós não podemos errar. Por quê? Porque, como está escrito, dos lábios do sacerdote deve ele guardar o quê? O conhecimento, né?
Porque os homens procuram instrução através de quê? Dos nossos lábios. Então todos estão de olho em nós, porque todos podem errar, mas aqueles que representam o nome do Senhor Jesus, esses não. Porque no momento que você erra, é o crente lá, o deputado, o vereador da igreja tal, não é assim? Então nós precisamos estar muito atentos a essas questões, e muitos parlamentares, muitos servos de Deus que estão na política ainda não se ativeram para isto, e muitas das vezes cometem ilícito, acham que está ali. Todos estão de olho em nós, todos. E aí o cidadão começa a trabalhar relaxadamente, começa a trabalhar de uma forma como se ele fosse absoluto. Não, tudo passa. Mas aquele que procura se esmerilhar e fazer um trabalho à altura, naturalmente, ao término do seu mandato, ele vai olhar para trás e a própria sociedade vai reconhecer que foi um parlamentar digno de estar ali à frente do poder. Então, eu quero parabenizar o senhor e a todos que estão, através desse movimento, procurando conscientizar, procurando discutir, trazer para o campo das ideias, mostrando para os parlamentares, principalmente aqueles que servem ao nosso Senhor, a importância de servir. Porque ademais de nós estarmos aqui, nós temos que entender que nós somos servos e que o poder pertence a Ele. Muito obrigado. Muito obrigado. Precisas e que confirmam o que foi apresentado aqui já nessa manhã. Deputado Antônio dos Santos, que o senhor possa estar à sua frente, te dando discernimento e força nessa luta, para que se levante em toda a nação Daniéis que apontam aquilo que precisa ser corrigido e dão o caminho correto, e também Josés competentes para governar o nosso país. Aqueles que nos assistem através da internet, talvez parlamentares, assessores, pessoas envolvidas na política da nossa nação e quiserem fazer parte da PEB, da nossa associação, qual é o teu contato para que possam dialogar e conhecer um pouco mais da PEB? A PEB já está preparando o seu site, estamos finalizando a oficialização de estrutura. Tivemos um problema inicial com o CPF, em função de interesse, mas agora já está tudo pronto, está com o site, é só colocar a PEB, Associação dos Parlamentares Evangélicos do Brasil, e lá vamos estar com os meios, os contatos, para que os parlamentares se unam a essa entidade. Eu percebo o seguinte, é muito importante que nós tenhamos uma convivência e uma aproximação, porque de repente um parlamentar no seu estado está enfrentando uma grande luta e ele não sabe que o seu irmão num outro estado já passou por essa luta e já tem a receita da vitória. Se houver um conhecimento, se houver uma troca de experiência, um vai estar ajudando ao outro e com isso todos se fortalecendo. Então, como aqui no Congresso Nacional, 76 deputados federais, mas que nem todos têm o conhecimento. Imagine no Brasil com 8.511.000 quilômetros quadrados. Então, o que tem de deputado que não sabe que eu também sou deputado, o que tem de deputado que não sabe que o Arimatea é deputado. Então, o que a gente precisa? É estreitar, encurtar a distância do nosso relacionamento. Então, a PEB se propõe a promover uma aproximação e uma integração ampla com os representantes políticos dos parlamentos, sejam câmaras de vereadores, assembleias, Câmara dos Deputados, Senado da República. É isso que nós vamos conseguir ver com fé em Deus. E de repente
termos encontro, onde tenhamos representantes de norte a sul do país, compartilhando experiência e levando soluções para os seus estados. A PEB, ela está instalada aqui e nós estamos no site já colocando, inclusive disponibilizando para se filiar. E nós vamos percorrer todo este Brasil, reunindo os representantes estaduais, federais e municipais em cada estado para fazer uma exposição do trabalho e filiar todos à PEB com fé em Deus dentro de pouco tempo. Obrigado, deputado Antônio dos Santos, do estado do Sergipe, presidente da APEB.